pedindo a proteção de Deus, em nome de todos, para os nossos trabalhos. Tenho a alegria e a honra de dar por aberta a 19ª sessão deste ano de 2014 do Tribunal Pleno da Corte de Contas do Amazonas e registrar as ilustres e insignes presenças do eminente decano Lúcio Albuquerque e dos senhores conselheiros, não menos ilustres, Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, Érico Desterro. Ao cumprimentar também ao eminente Procurador-Geral Dr. Carlos Alberto, estendo a vossas excelências, senhores auditores, Yara Santos, Mário Filho e Alipo Reis Firmo Filho. E justifico, doutor Mirtil, as ausências dos conselheiros Ari Moutinho, a serviço da Corte, e o aviso que me fez pela madrugada, final da madrugada de hoje, o doutor Júlio Pinheiro, nosso conselheiro, que não pôde retornar de Brasília por impedimento do voo. Então, justifico essas duas ausências. Submeto à discussão e votação as atas das nossas duas últimas sessões, a ordinária e a administrativa, de número 18. Pelo assentimento, vejo que estão aprovadas e eu faço. Expediente do Tribunal de Justiça para a posse dos novos dirigentes, no dia 3 de julho, se não me falha a memória, uma quinta-feira, da nova mesa diretora daquela corte, quinta-feira, dia 3 de julho. Do SEBRAE, agradecendo essa corte, o apoio recebido do TCE na Feira do Empreendedor deste ano. Do Conselho Mundial de Saúde, municipal, melhor falando, para a 9ª Semana do Controle de Saúde de Manaus, a ocorrer no período de 9 a 11 de junho. Nós agradeceremos requerimento do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, prorrogação de vista no processo 1977 até a 2ª quinzena de junho. Deferido. É do meu dever acusar o recebimento do Tribunal Superior Eleitoral para a posse do ministro Gilmar Mendes no cargo de vice-presidente a ocorrer no dia 10 de julho. Vamos agradecer, temos sessão, e é uma sessão muito especial para todos nós. Indicações e propostas. Peço a palavra, senhor. Vossa Excelência tem. Caso decano... Excelência, é só para registrar, dar parabéns, muitas felicidades a uma pessoa muito querida por todos, que faz aniversário hoje. Que Deus lhe ilumine sempre, lhe dê saúde junto com a sua família, que é o nosso querido Mirtil Levi. Meus parabéns a você, Mirtil, e muita saúde, muita paz para você. Eu queria interromper a palavra dizendo que nós temos uma tríplice festa hoje. É verdade. E o decano... Acrescente, gente, ao aniversário do Mirtil, o do Lorival do Reis e da Zilma, que trabalha diretamente com o conselheiro Júlio Pinheiro. E ainda da Virna. Eu queria pedir permissão a todos de que os aniversariantes todos estão devidamente contidos nessa ordem. Mirtil, Lorival, Virna, e me acrescentam também a Zilma. Mas já tem aqui toda a saudação, mas a palavra prossegue facultado. Vossa Excelência... Já deram as explicações. Eu estou de acordo com a proposta do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Lúcio. Doutor Érico. Senhor presidente, com muito prazer e satisfação, eu estou aqui mais um ano para dar parabéns ao doutor Mirtil, que é o membro mais antigo desse colegiado. Vossa Excelência, doutor Mirtil,
sabe muito bem da amizade que tenho por você, me permita chamá-la assim, e é um grande prazer poder, mais uma vez, desejar parabéns, muita saúde, sobretudo, a você e a toda a sua família. Vocês que têm muito unidos, eu tenho um especial relacionamento com a dona Norma, sua mãe, com o Fábio Levi, e eu quero desejar a você muita saúde, sempre ao lado da sua família. Continua a facultada a palavra. Vossa Excelência, auditora Yara Santos. Também gostaria de me associar às palavras, parabenizando o Mirtio, a Virna, o Lorival, a Zilna, e desejando muita saúde, felicidade a todos. Continua a facultada a palavra. Também desejo ao amigo Mirtio um feliz aniversário, com muita saúde, muita paz, extensivo a todos os demais aniversariantes mencionados. Parabéns. Doutor Olímpio. Eu abraço o Mirtio, é uma pessoa realmente carinhosa, e na pessoa dele os demais aniversariantes. Saúde e paz. Eu tenho a honra de ouvir o doutor procurador, doutor Carlos Alberto. Mirtio, meus parabéns, meu abraço. Lorival, meu abraço também, e aos demais. Permitam-me apenas, numa rápida construção de alicerce, vigas e colunas, dizer que os citados, e o doutor Campos sabe disso, doutora Fernanda, doutora Elissandra, os presentes, Holanda, todo o tribunal, que os senhores, independente do tempo do bem-querer, do admirar, prestam relevante serviço a essa corte. Então, essa festa é do tribunal. Parabéns a todos. Nem o citei, né, doutor Juarez? Muito obrigado pela honrosa presença. Senhor presidente, Hoje não. eu Doutor, tenho ainda dois assuntos na fase de indicações propostas, se Vossa Excelência não tiver mais nada. Não, eu quero ouvi-lo. Queremos ouvi-lo. Senhor presidente, primeiro assunto para dizer a Vossa Excelência que, para dar conhecimento a Vossa Excelência, das providências que eu tenho adotado no gabinete para manter o mesmo padrão dos demais gabinetes. Como sabem todos, eu estive de licença médica durante um certo período. Por conta disso, houve um certo acúmulo de processos, embora a auditoriária que tenha me substituído tenha dado toda a assistência ao gabinete, mas é que certos processos não tem como ela, de fato, ter produzido. De tal forma que, quando eu saí da licença, o gabinete possuía 300 e tantos processos. Já no final do mês de maio, no final do mês de abril, esse número foi reduzido para 106 processos. E já agora, no mês de maio, final do mês de maio, o gabinete possui apenas 36 processos. Além disso, em relação aos processos do mês de maio, o período médio de permanência é de 7 dias. Ainda temos alguns processos relacionados a um único processo. Aliás, já não temos mais, porque ontem todos saíram. Um único processo do mês de abril, mês de março, salvo engano, e 4 do mês de abril, e todos eles estão já tramitados. E com isso eu espero trazer o gabinete não só para as metas do nosso programa de qualidade, ISO 9001, mas, evidentemente, trazer para o mesmo padrão de tramitação dos demais gabinetes. Esse era o primeiro assunto. O segundo assunto, senhor presidente, diz respeito, eu tomei conhecimento de uma decisão da segunda Câmara numa aposentadoria de uma servidora nossa. A segunda Câmara julgou a aposentadoria legal, mas determinou a presidência do Tribunal de Contas para que, no prazo de 60 dias,
convalide o ato de aposentadoria, alterando o valor base do vencimento da beneficiária para 1.750, nos termos do anexo 3 da lei tal, bem como atribuir-lhe o cargo de auxiliar de controle externo B, em razão da inconstitucional ascensão funcional promovida pela lei 3.486 de 2010. Eu não sei lhe dizer, porque não consegui obter a tempo a informação, quais as providências que o tribunal adotou, a presidência do tribunal adotou. Mas eu estou extremamente preocupado com esta decisão por diversos motivos. Eu não vou entrar nem no mérito, porque sou vencido nessa matéria. Eu sou vencido nessa matéria quanto a essa determinação de mandar refazer o ato. Todos sabem da minha posição a respeito, que não caberia. Não é? Essa posição, aliás, não é minha, é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem dito que não cabe ao Tribunal de Contas proceder dessa maneira. Bom, mas eu estou vencido. Mas no caso concreto, a segunda Câmara determina que o presidente do tribunal refaça essa aposentadoria. Ao que eu pude me informar, se acatada essa decisão, a aposentadoria dela vai de 12 mil para 2 mil reais. Vai haver um decréscimo nessa aposentadoria dessa ordem. A segunda Câmara, portanto, com essa decisão, reconhece que o quadro de pessoal do tribunal está viciado, que os enquadramentos que estão ali estão errados, e o que eu estou provocando neste momento, para que o egrégio Tribunal Pleno decida, não agora, evidentemente, mas que comece a refletir e a pensar, é no seguinte: primeiro, se de fato isto acontecer, o tribunal vai ter que rever todas as aposentadorias semelhantes. Não é só desta senhora, que inclusive foi aposentada por invalidez, tem problemas sérios de saúde, e acho até tem dificuldade de se mover contra esta decisão. Quer dizer, não sei nem se tem condição, se tem assistência suficiente para recorrer e para se defender desta decisão. Primeiro, então o tribunal tem que rever como um todo todas as aposentadorias que estão nesta situação. Eu quero dizer que não é a minha opinião. Eu quero deixar bem claro aqui, frisar bem claro que não é a minha opinião. Que eu acho que a Igreja Câmara operou em grave erro ao proceder desse jeito. O ato, embora tenha sido baixado por mim, foi baixado segundo uma decisão do próprio Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno é que decidiu como seria a aposentadoria dela, não a presidência do tribunal, embora eu seja um cumpridor das decisões do Tribunal Pleno, na qualidade de presidente do órgão. O que eu digo é que, se foi feito isso, tem que então haver uma revisão geral das aposentadorias. Agora, eu quero dizer, antes que digam por aí, que sou eu que estou pedindo essa revisão. Não, é uma decisão da segunda Câmara. Eu sou contra. Eu acho que a aposentadoria da senhora está correta. Que fique claro isto. A decisão da segunda Câmara, na minha opinião, se me permite, eu quero frisar isto, porque eu conheço o funcionamento, como Vossa Excelência conhece, de uma rádio que tem por aqui, que geralmente divulga notícias equivocadas. E eu, por isso, que trago aqui este assunto. E exponho aqui o meu ponto de vista. Entendo que o tribunal tem duas atitudes: ou combate essa decisão e mantém a decisão como ela era, ou terá que fazer uma revisão geral das aposentadorias, e digo mais, não só das aposentadorias, mas dos enquadramentos que estão feitos no quadro de pessoal. Era isso que eu queria registrar. Senhor presidente. Eu gostaria só de manifestar que eu não penso diferente do doutor Érico, do ilustre conselheiro Érico Desterro. Entretanto, como presidente, ainda não recebi essa decisão da segunda Câmara. Não recebi. Não tenho, a decisão ainda está sendo elaborada, ou seja, o acordo da segunda Câmara sobre o fato. Mas penso de igual forma. E claro que é um ato isolado, a segunda Câmara poderá se rever, ou nós provocaremos que a segunda Câmara reexamine,
mas eu tenho minhas limitações. Pelo que Vossa Excelência disse, conselheiro Érico, se trata de um ato do presidente referendado pelo Pleno, que não cabe a uma instância de Câmara corrigir um ato do Tribunal Pleno. Nossa. E creio eu que, hierarquicamente, o processo, se foi decidido pelo Pleno, então a Câmara vai reexaminar, nós vamos receber o processo, vai ter um recurso e nós daremos seguimento à segunda Câmara, ela examine o seu ato. Né? Mas eu tenho uma honra de ouvi-lo, conselheiro Miquiles. Eu iria mais além do que está propondo, do que mencionou o conselheiro Érico, né, proposta não, mas um alerta que ele está fazendo, porque a prevalecer essa decisão, não só as aposentadorias dos servidores do Tribunal de Contas, mas também do Estado de uma maneira geral, porque essa situação existe no âmbito estadual. E o tribunal tem apreciado essas aposentadorias, levando em consideração o princípio da segurança jurídica, da decadência, em alguns casos, aposentadorias que já foram aprovadas, já foram arquivadas, etc, etc. Então, é um assunto para uma reflexão bem aprofundada sobre o assunto. Eu queria pedir permissão para confessar um erro. Essa decisão, ao que me parece, é datada de 27 de março, foi publicada. Entretanto, eu vou revogar a publicação, porque acho que a matéria é delicada, é um precedente, é uma divergência de todas as decisões anteriores, para que o recurso seja apresentado. Né? Porque eu estou receoso Presidente? Não, eu queria ouvir. O conselheiro Miquel já acabou? Concluiu? Desculpa, conselheiro Cabral, conselheiro decano. Eu faço parte do votei nesta decisão. Infelizmente, confesso aos senhores que tinha feito uma viagem, nem sequer vi a pauta. Acompanhei, evidentemente, os votos dos relatores. Em situação anterior, no caso da servidora Regina, voto idêntico a este, por exemplo, me alertaram e eu pedi vista e mudamos o voto. Eu comungo com a ideia do conselheiro Érico, do conselheiro Miquel, todos sabem minha oposição. Eu acho que a aposentadoria está corretíssima, tá? Corretíssima. Não merecia nenhum reparo. Agora, conselheiro Érico, eu já conversei com Vossa Excelência a respeito da conselheiro Miquiles. O que me chama a atenção, um troço importante, é que o colegiado toma decisão na aposentadoria e depois remete para a Câmara para referendar. Deveria ser o contrário. Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que aí na atividade de controle externo. Não? Na atividade de controle externo. A Câmara também não julga as aposentadorias do Tribunal de Justiça? Mas é diferente, é porque eles prestam conta para nós. Mas o tribunal, nesse mistério, também ele mas tem a que... Câmara é o órgão competente para julgar a legalidade, pois né? eu não vejo por esse aspecto. Aqui, quem pode se o colegiado está completo, e a situação aí? 7 conselheiros pensam de maneira totalmente diferente de um relator. Não, mas veja bem, eu acho que é possível, não discuto a competência da Câmara para fazer isso, apenas, este caso especificamente, eu divirjo, não é? Divirjo. Acho até, inclusive, o seguinte, que há um problema aí de fundamentação da decisão, mas isso não compete a mim trabalhar. O tribunal é que tem que recorrer dessa decisão. A interessada, não sei se já foi cientificada dessa decisão, tem prazo para recorrer? Parece que não tem condições de recorrer. Pois é, mas... de saúde dela. Eu lamento profundamente ter passado... Eu entendi, decano. Conselheiro Cabral. Excelência, eu também sou da segunda Câmara e fui ver. Eu estava de férias, realmente, porque eu também concordo plenamente com o conselheiro Érico e o conselheiro Lúcio. Mas eu estava ausente, estava de férias nessa sessão. Presidente, gostaria de falar? Posso registrar? Procurador, queria que o senhor fizesse o arremate, porque me parece que o auditor Alípio, membro da Secuna, era o relator da matéria. E o procurador, se não me falha a memória, é o doutor Ademir. Não sei se o procurador gostaria de me preceder. Pois não. Doutor Carlos Alberto. Presidente, conselheiro Érico, conselheiro Lúcio, eu vou
buscar esses autos onde eles estejam, dar uma olhada neles, se for o caso, o Ministério Público recorre. Uma boa. A presidência recorrerá. Só para fazer um pequeno registro, eu creio Pois que... não, doutor Alípio. Na verdade, eu acho que não tem, porque eu acho que a situação está pacificada, senhores. De fato, em todos os processos que tem analisado, teorias no tribunal, eu tenho esse ponto de vista. E o conselheiro Lúcio falou muito bem que houve o primeiro debate em sessão, né, em que foi vencido. E na oportunidade, embora vencido, eu me curvei à decisão da Câmara naquele processo. Mas isso não significa que eu tenha abdicado do meu entendimento em relação aos futuros processos que, porventura, estivesse nessa mesma situação e chegasse à minha relatoria. Mas, como foi vencido nesse processo, achei que todos os demais tivessem sido vencidos também. Tá? Então, eu acho que prevalece, de fato, a decisão da Câmara, né, fazendo jurisprudência, fazendo entendimento, com a qual eu não concordo, mas respeito. Então, eu creio que a matéria é pacificada. É isso que eu queria registrar. O senhor diz pacificada quanto à legalidade da aposentadoria em todas as outras votações. Exatamente. Eu creio Então, que pode ser... nós já tivemos a manifestação de praticamente toda a segunda Câmara disposta a se rever no fato. O tribunal recorrerá pelo seu presidente, pelo seu procurador, para que seja revisto e volte o andar da carruagem como dantes. E já pedi essa providência. Quero agradecer, conselheiro Érico, a magnífica provocação do tema, que, pelo menos, enquanto estiver agora presidindo, pelo depoimento de todos, está pacificado. Nenhuma divergência quanto ao entendimento dessas inclusões. Faremos a republicação, reexaminaremos em recurso na segunda Câmara e depois o Pleno homologa. E cá para nós, muitos foram delicados. Mas é bom a gente dizer, porque aqui tem membros da imprensa, advogados, que essa cidadã, além de todos os fatos, não tem capacidade mental e intelectual, pelo seu estado de saúde, de recorrer por si. E o faremos. E vamos agora à distribuição por sorteio. Conselheiro Cabral, lote 5. Júlio Pinheiro, 7. Número 1, conselheiro Érico. Número 4, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Doutor Felipe. Yara Santos, 3. Na condição de auditora, né? Número 2, Mário José Moraes da Costa Filho. Alípio Reis Firmo Filho, número 6. Julgamentos adiados. O primeiro processo é de vossa relatoria, conselheiro Desterro. É o número 10.170/2013. O senhor procurador solicitou vista, mas não se manifestou em escrito. Fará de forma oral ou não? Está nos autos. Senhor presidente. Hoje não. O voto quero crer, já é conhecido. Trata-se da prestação de contas do município de Santa Isabel do Rio Negro, referente ao ano de 2012. E o meu voto, resumidamente, é pela desaprovação das contas, pela emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação das contas. O julgamento pela irregularidade das contas, na qualidade de ordenadora da despesa, a gestora, alcance e multas, aliás, sim, multas, de R$25.000, R$10.000, R$1.000 e fração, e alcance no valor de R$122.718,13 e mais R$1.254.316,13. Esse é o meu voto. O procurador
tem a palavra. Eu só queria, antes de ouvir o procurador, dizer que o destaque do conselheiro Miquiles só tem uma divergência aritmética, aquela multa antiga e a multa nova. E a observação, Raimundo Miquiles no destaque, é apenas quanto à multa do relatório fiscal. No mais, ele é o processo número 1177. Presidente, do conselheiro Miquiles. Pois não. Os autos para o procurador-geral, por favor. Destaque do conselheiro Miquiles. Ah, tá perfeito, eu errei. Há um voto Tô vista ficando velho, e não o enxergo. procurador-geral solicita vista aos autos, em sessão. que lá da minha manifestação. Porque a manifestação do procurador não entrou no julgamento, mas está nos autos. Falha do sistema. Não está no sistema. Não está no sistema, mas está nos autos, e por isso ele quer ver. E defiro. 10.177. A manifestação em vista. Na sessão de julgamento da prestação de conta do município de Santa Isabel do Rio Negro, sob a responsabilidade da senhora Eliette da Cunha Beleza, prefeita, iniciou-se em plenário amplo debate sobre o papel do DICOP na instrução dos processos sujeitos à sua intervenção na forma regimental. Em razão da divergência, pedi vista dos autos. O caderno processual eletrônico foi enviado à DIMP, que, por equívoco, foi encaminhado ao procurador Ademir Carvalho Pinheiro, que ratificou os termos do parecer de sua lavra acostado aos autos. Vieram, então, para a manifestação. No contexto dos debates ocorridos em plenário sobre a atuação do DICOP, nos processos em que sua atuação se revela indispensável, duas teses foram levantadas. A primeira sustenta que o referido órgão deve atuar de maneira ampla e restrita, podendo, inclusive, analisar as defesas apresentadas e sugerir a aplicação de multa e, portanto, manifestar-se sobre o próprio mérito. A segunda acredita ao referido órgão o papel de avaliação técnico-pericial auxiliar, cuja análise deve ser objetiva, sem ilações, sobre a legalidade, ilegalidade, irregularidade das contas e aplicação de multas. E é essa linha que, como procurador, eu me filio. Sem nenhum embargo ao parecer constante dos autos, tenho que a DICOP se apresenta como órgão auxiliar das demais diretorias do controle externo e, portanto, deve concentrar-se na análise técnica na área de seu conhecimento específico, não lhe sendo atribuída a competência para a manifestação meritória sobre questões de natureza diversa. Essa é a minha manifestação, Excelência. Desculpa, doutor procurador, só para que eu possa conduzir. Vossa Excelência mantém a regularidade no seu... É divergente? Só o mérito, senhor. Postei sobre a questão do papel da DICOP, Excelência. Pois não. Conselheiro Miquiles. Peço a palavra. É que na verdade, eu não tinha observado que eu fiz o destaque nesse processo, mas eu peço vista. Vista para minha casa aqui, no Tribunal de Contas. Eu tenho a honra de conceder, se eu puder consultar o plenário, porque nós estamos com um voto vosso apresentado, né, que se irmana quanto ao mérito ao relator. Foi um destaque que eu fiz. Eu estou pedindo vista para o do processo que já está... Não, eu só estou pedindo o assentimento do plenário para deferi-lo. Mas é a instância que nós estamos. Deferi-lo, pedir vista ao conselheiro Miquiles. Nenhuma manifestação em contrário. O próximo processo, ainda em julgamentos adiados, é da vossa relatoria na condição de auditor Alípio Filho. É a prestação de contas da Câmara Municipal de Maranhense, 2001. Há uma sinalização de destaque do conselheiro Érico Desterro, mas creio que, salvo erro meu, que é só quanto ao valor aritmético de uma multa. Senhor relator, o senhor permite que eu ouça o seu colega, sim, conselheiro? Doutor Érico. Desculpe-me, nenhuma intenção de atrito. Doutor Érico, é só aritmética a divergência no valor da multa? O senhor diz que o ACP são 11 meses e o valor é o novo, que dá 12.059. Vossa Excelência tem razão. É exatamente essa a minha divergência. Apenas... aritmética. Quero crer. E creio, doutor Alípio, salvo melhor juízo de todos, que essa matéria está pacificada sempre se votando pela multa atual. É só ACP. Meses iguais, mas base de cálculo, Excelência, 800, base Érico,
mil. Agora eu queria somente registrar que me parece que... Mérito ambos irregular. Exatamente. Na verdade, em relação à multa, exercício 2011, é aquela nosso entendimento de que deve ser aplicada a multa da época e não a posterior, né? Então, esse é o registro. Pacificado, já com o valor da multa atual, é aprovado o voto do relator pela irregularidade com alcance e multa. Aliás, duas multas, a do ACP e a da irregularidade. Eu assinalei vista em sessão, porque quando eu pretendia fazer um voto de destaque nesse processo, e já tinha passado o horário. Então, eu pedi vista em sessão, mas agora eu peço vista para o meu gabinete do processo. Qual o processo, Excelência? Ainda... Não, já é o novo, o 2134 de 2012, em que tanto o voto do relator quanto o destacante E eu justifico, são harmônicos pela irregularidade. Também. Concedido a vista ao conselheiro Miquiles. Na pauta, já iniciando, esgotados os adiados, todos em vista ao conselheiro Miquiles, a pauta da reunião ordinária inicia-se por Vossa Excelência, eminente conselheiro decano Lúcio Albuquerque. É o processo 524, que há o destaque Raimundo Miquiles. Presidente, já conversei com o senhor Miquiles, apesar de achar redundante esse destaque. A ratificação de voto. Mas eu vou, evidentemente, certo, encampar. Eu não vou permitir. Estão pacificados, ambos são pelo acolhimento do recurso, dou por aprovado. Segue-se. Os demais processos, pauta decano Lúcio Albuquerque, aprovados. Pauta eminente conselheiro Júlio Cabral. E o conselheiro Miquiles faz 3 pedidos de vistas aos vossos processos. São eles: um DISPED 10091, desculpa, 2, e o 2265. O primeiro tratar-se-ia das contas de Raimundo Rebouças, da Câmara de Erunepé, visto ao conselheiro Miquiles. O 2065 também está em vista, mas eu não tenho localizado ele aqui, mas está visto. Agora, conselheiro Cabral, resta-lhe, como observação, também em SPED, a prestação de contas de Haroldo Gomes Maia, Câmara do Itamaraty, município de Itamaraty, exercício 2012. Só a observação Júlio Pinheiro, matéria também pacificada, ACP, aprovado na íntegra o voto de Vossa Excelência. Na pauta do... Eu acho que esse processo do que tem destaque do conselheiro Júlio Pinheiro... Não tem, é PACP isso. Não, mas eu acho que ele não pode mas ser a Câmara sempre me permitiu... Excelência, já tiveram vários que foram julgados sem ele aqui. Mas ele está ausente. Excelência, já tem precedente. Não existe a matéria ACP nunca foi... Existe, Excelência, existe. Me perdoe, conselheiro Miquiles, não tenho a honra de acompanhá-lo. A presidência mantém a decisão. Estou apenas alertando que... Sim, eu aceito a observação de Vossa Excelência, mas é uma matéria centenas de vezes pacificada, a divergência... Com todo respeito. Então, não maior do que o meu, a Vossa Excelência, que acrescentar admiração. Doutor Miquiles, com todo respeito também a Vossa Excelência, tanto os seus processos em relação aos valores, não é, as verbas federais, e ele com o ACP, já é pacificado. Quando vocês não estão, eles são votados. Conselheiro Cabral, por favor, o presidente já decidiu a matéria. Me perdoe, conselheiro Miquiles, Vossa Excelência também, a matéria está decidida, prevalece o voto do relator no processo 10.103. Então, contra o meu voto. Contra o meu voto. Com a divergência, Raimundo Miquiles e Júlio Pinheiro, ACP. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, não recebeu nenhum revide. A pauta de Vossa Excelência está integralmente aprovada. Conselheiro Érico Desterro, a sua pauta inicia-se pelo SPED 2202-2013, Câmara de Coari, destaque Raimundo Miquiles. Senhor presidente. Apenas quanto à redação.
meu voto... Só a redação. Ele, no mérito, é igual a Vossa Excelência. Porque ele encontrou algum... Não, ele completou, citou a legislação, robustecendo o vosso relato. Não me oponho à emenda aí feita pelo conselheiro Raimundo Miquiles. Na realidade, é só para dizer que a execução, o recolhimento será aos cofres municipais e... É isso, conselheiro? Isso, exatamente. Porque não estava estabelecido o prazo, estava estabelecido o prazo para recolhimento da multa, mas do débito, do valor do alcance não foi fixado. Eu não me oponho à modificação. Presidente. Harmonizado, aprovado. O voto condutor, com os adendos de redação Raimundo Miquiles. Eminente conselheira convocada Yara Santos. Presidente, gostaria de... Eu só queria, antes desse processo, dizer que o impedimento do conselheiro Érico ocorreria somente se o quórum estivesse completo, porque, na realidade, Vossa Excelência o substitui. Então, não há impedimento, Vossa Excelência pode se manifestar. Certo. Processo... Gostaria de retirar de pauta o processo. 975, retirado pela relatora. Não é o 900, não. É o 1047-2014. É o 3644-2013. Não, mas ainda na pauta de conselheira convocada. Vossa Excelência está como conselheira, substituindo Érico Desterro, e é o processo 975 deste 2014. Esse processo, o conselheiro Érico fez destaque. E se a senhora me permite, já interrompendo, a conselheira me explicou o assunto e me convenceu de que, no caso, se pode dar provimento a esse recurso. No recurso, o gestor demonstrou que os contratados, os admitidos temporariamente, já haviam sido desligados e, portanto, eu retiro o meu destaque. Então, pacificada a matéria, aprovado o voto condutor da conselheira Yara Santos. Vossa Excelência tem a pauta de auditora. Quer retirar o processo número? 3644-2013. 3644-2013, retirado pela própria... Demais processos de vossa pauta, aprovado estão. Eminente relator Alípio Reis Firmo Filho. A vossa pauta começa com expede, processo eletrônico. É a prestação de contas do presidente da Câmara de Canutama, 2012. A divergência de mérito. Vossa Excelência, pela regularidade, com aplicação de uma multa, por atrás de ACP, o voto destaque. Érico Desterro é divergente pela irregularidade. Gostaria de ouvir o conselheiro. Pois não, conselheiro Érico. Nesse processo, que cuida da prestação de contas da Câmara Municipal de Canutama, houve manifestação do órgão técnico da Comissão de Inspeção, que sugeriu a irregularidade das contas, com aplicação de multa e recomendações. O Ministério Público também sugeriu a irregularidade. Eu verifiquei pelo voto que as irregularidades, elas persistem. E, portanto, meu voto é acompanhando o Ministério Público. Pela irregularidade das contas e aplicação de uma multa... Já tem os valores para Vossa Excelência, doutor Érico. São duas multas, né? Uma pelas irregularidades, mas o fundamento e a outra tem que ser pela outro. Grave irregularidade. Mas o fundamento tem que ser outro. Essas multas que estão aí são relacionadas ao ACP, aliás, só uma multa relacionada ao ACP. Então, eu aplico também irregulares e aplico multa de
R$ 8.000. Permita-me colocar a fração R$ 8.768,25, que é o mínimo da irregularidade. Pronto. Muito obrigado. Vossa Excelência, senhor relator, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Em relação às contas da Câmara Municipal, eu divergi do órgão técnico do Ministério Público uma questão simples. Primeiro que durante o ano todinho que lá se fiscalizou, foi 2012, restaram apenas 7 irregularidades. 7 irregularidades. Para uma Câmara que movimenta uma fração reduzida do orçamento municipal, é muito pouco. Mas só foram essas as irregularidades. Além da quantidade pequena dessas 7 irregularidades, houve, dentre elas, conta-se dentre elas, a maior parte delas, pagamento de diária de forma indevida aos vereadores. Ocorre que os vereadores devolveram parte das diárias irregularmente recebidas. Então, nesse ponto, eu considero superada a questão, cabendo apenas uma determinação à origem. Eu acho mais justo. Em relação... Senhor presidente, deixa eu só concluir. Ao ACP? Obrigado. Em relação ao ACP, a única multa que eu estou aplicando por atraso no ACP, que é uma multa cuja natureza é diversa das demais. É pelo atraso no envio de informações. Interessante que não é Vossa por grave Excelência infração. atualizou o valor nessa multa. Não, então eu... 3 vezes Então eu vou me corrigir nesse ponto. Aplicou não, a multa nova. Deixa eu só concluir. Eu quero dizer que se irmanam na aplicação dos valores de ACP. Em relação às outras irregularidades, foram irregularidades formais. A questão da organização de pastas funcionais de servidores, que eu creio que é mais justo uma determinação, e a zelo em relação, falta de zelo em relação ao registro e controle de bens patrimoniais da Câmara, que também as câmaras normalmente possuem patrimônio reduzido, não se compara ao patrimônio de uma prefeitura. Então, eu creio que a decisão mais justa nesse processo seria regular com ressalva. Respeito o ponto de vista contrário, mas creio que ele é desproporcional à natureza das irregularidades. Então, por conta disso, senhores, minha proposta é de que seja julgada regular com ressalvas e aplicada a multa por atraso no ACP. Agora, a multa em relação a, só corrigindo, do valor constante à época. 3,76. Isso. E determinações de origem. Eu creio que dessa forma nós melhor conduziremos essas contas. Divergência. Relator regular. Multa de ACP 3 meses, valor já dito. E recomendações. Destaque, Érico Desterro, inversão de mérito, irregular. Aplicação de multa do ACP não tem discussão, são iguais. E a aplicação da multa por irregularidade já no valor mínimo de R$ 8.768. Discussão. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. Eu li atentamente o relatório e o voto, e o que restou, na verdade, dessa como irregular, por exemplo, que os relatórios de viagem estão genéricos e não houve apresentação de quaisquer documentos relacionados aos períodos descritos nos relatórios. Assim sendo, resta caracterizada grave infração aos princípios da moralidade e eficiência. Outra questão também que foi mencionada é que o livro de registro de bens não foi a ele disponibilizado e, por conta disso, não foram apresentados à equipe de inspeção. Ocorre que a equipe de inspeção pediu o registro de bens patrimoniais da Prefeitura de Manaus. Eles estavam inspecionando a Câmara Municipal. Prefeitura de Manaus? Da Câmara Municipal, de lá de Canutama, lá no interior. Então, em razão disso, eu concordo com o voto do relator, que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, e a multa em relação ao atraso no ACP, que está sendo proposta. Por isso. O conselheiro Miquiles irmana-se
ao voto, à proposta de voto. Em discussão, continua. Senhor presidente, Pois. dentro do processo de um político, pela amizade que eu tenho com essa pessoa, Eu não entendi, conselheiro decano. dou-me por suspeito nesse processo, pronto. Não participo de julgamento. Então eu tenho que convocar. Não, precisa não. suficiente. Tá bom. Conselheiro Miquiles, conselheiro Érico, Vossa Excelência decide, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, excelência. Por maioria, prevalece o voto divergente. Irregular, Eu só gostaria de fazer uma ponderação. Qual é a multa que está no relatório, na proposta de voto do auditor? absolutamente igual ao de Vossa Excelência em 3 meses, que é igual a 3.276. Me parece que houve uma correção de Isso, exceção. excelência. É. Então eu quero só... Mas é pacificado, é o valor novo, conselheiro Não, Érico. escute, mas do jeito que ele votou foi com a proposta. Então a proposta está sendo ele está sendo induzido assim a acreditar que o valor é este. Não é. Não, qual é o Houve uma valor da correção. CP? É o valor novo. Vossa Excelência vota Sim, lógico. com a correção É o desse valor novo aspecto. e isso já está pacificado, presidente. Não é 3 mil e pouco, não. Mas Desculpa, eu re-ratifico valor todas novo. as ratificações Acompanho o de relator. hoje e de todos os demais julgamentos, dando Presidente, como aprovado o acompanho voto. o relator com o valor novo, Sim, a multa. conselheiro Cabral, Vossa Excelência, quanto ao mérito, votou de que forma? Excelência, quanto ao mérito, eu estou acompanhando o relator. Só que a multa, Vossa Excelência sabe do meu posicionamento. Sim. É pela nova. Então, pela maneira que o senhor falou, o senhor me perdoe. induziu a votar junto com ele. Entendeu? Mas ele colocou, escreveu, Não. Vossa Excelência que corrigiu a falou. exceção. Não, Excelência. Não, ele eu quero a escreveu e multa corrigiu. antiga. Antiga, A isso. sua. Isso. Exato. Mas o conselheiro diverge de mim, naturalmente. Creio que o ponto aí Divergente. discutido divergente é somente em relação à multa. Né? Mas me parece que com relação ao mérito... Não, ao mérito eu lhe regular com acompanho, ressalva. doutor Alípio. Foi o que eu falei. Porém, a multa, eu pensei que a multa certa seria essa, de 3 mil e pouco. Só que é mais. Então eu... Não, são 3 meses, não é isso, doutor Érico? 3 meses. Segundo o relato. 3 meses. É que o conselheiro ali, vou explicar. Ele, Não precisa, presidente. Ao aplicar a multa, Eu acompanho- ele fez com o valor novo. Ao defender o seu ponto Pronto. de vista, ele corrigiu para o valor velho. Acompanho o relator com o valor novo, o valor da primeira multa dele. Perfeito. Não a Mas essa- retificada aqui em plenário. Aprovado o voto condutor por maioria. Vossa Excelência tem que votar. Ao proclamar, eu já o fiz. Me perdoe, conselheiro, está implícito. Né? Por maioria, o voto condutor pela regularidade, com aplicação de multa no valor novo de R$ 3.276,09 pelos 3 meses de atraso, com recomendações. Trata-se do processo 10.085, voto condutor, voto proposto aprovado. O próximo processo também é vosso. Presidente, o processo 2216, peço vistas. Vista ao procurador Carlos Alberto, procurador-geral, no processo 2116 do presidente da DS, Raimundo Valdelino Cavalcante. Os demais processos da vossa pauta, auditor Alípio, estão aprovados. Encerrada a reunião ordinária. Pauta administrativa. Julgamento adiado. Presidente é o relator, à vista ao conselheiro Raimundo Miquiles, proposta da criação nessa corte da Comissão de Autoria Independente de Recursos Externos. E é a Conex extinção da CVRF, Comissão de Valores. Extinta uma e criada outra por proposta do controle externo. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. Pediu vista. Na verdade, eu pedi vista e o meu voto foi para facilitar, no âmbito da administração, a separação, né, dos dois processos, até porque um vai depender de alteração do regimento interno. Mas
Então, foi esse o objetivo do meu pedido de vista. Aliás, os trabalhos dando Está satisfação. disponibilizado no sistema. Mas Vossa Excelência é convergente com esse Não, reparo? O voto foi divergente, o de Vossa Excelência é divergente da minha proposta. Pelo menos o que foi disponibilizado, né? Vossa Excelência diverge da proposta, mas pode explicar por quê? Eu estou propondo a separação dos assuntos, que um é a extinção de um... Mas se extinguir um, tem que criar o outro. Sim, seria O pior é o nenhum, a né? comissão, né? Que hoje já tem uma diretoria específica para cuidar do trabalho, das atribuições que era da comissão de lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje existe uma diretoria, né? Agora, para extinguir isso aí, precisaria alterar o regimento interno, porque a criação da comissão está lá no regimento interno. Por favor. Algum conselheiro quer discutir a matéria? Eu vou pedir vista do processo, conselheiro. Pois não. Permite? Concedido. Julgamento adiado. É um processo disciplinar. O número dele é o 5184. Apenas uma divergência sinalizada. Se alguém quiser discuti-lo, o voto condutor prevalecerá do conselheiro Lúcio Albuquerque. Excelência, eu tinha um voto visto, não? Vossa Excelência tem a palavra. É porque você adiantou, eu fiquei sem entender. Bom, Excelência, nesse caso aqui, eu devolvo o processo sem manifestação, mas ao mesmo tempo, por foro íntimo, eu me declaro impedido de votar, Excelência. Continua em discussão. Há um voto de destaque do conselheiro Érico no processo. Exatamente, conselheiro Miquis. Tem um destaque do processo do conselheiro Érico. É apenas discordando do pedido de arquivamento. E aplica uma suspensão de 90 A dias. preliminar é para que sejam encaminhados os autos à comissão permanente, processante, e seja retomada a instrução processual dos autos em atendimento ao princípio do devido processo legal à luz do artigo 5º, 54 da Constituição Federal. Esse é o voto, é uma preliminar. Qual é a vossa preliminar? Preliminar do conselheiro Érico, né? Que eu gostaria que... São procurador quer se manifestar. Procurador-Geral do Carlos Alberto. Doutor Érico, presidente, eu sei que o Ministério Público não se imiscui nessas questões de natureza interna do tribunal, mas aí emerge uma questão legal. Pelo que eu tomei conhecimento nesses autos, trata de indício da existência de crime. Tá? E se há indício da existência de crime, há pelo menos 2 dispositivos que eu lembro de cabeça que obrigam as autoridades a remeterem à apuração do Ministério Público. Uma é o artigo 66 da Lei de Execuções Penais, a LEP, que diz que comete contravenção penal quem deixa de enviar os autos ao Ministério Público ou para apuração. E outro é o artigo 40 do CPP, que se aplica especificamente aos senhores que são julgadores, que diz que os juízes, ao tomarem conhecimento da existência de crime, devem enviar os autos ao Ministério Público para a instrução da denúncia. Tá? Então, nesse presente caso aí, pelo que eu tomei conhecimento, cuida de indício da existência de crime. Permita, presidente. Pois não, eminente decano e relator do processo. Como corregedor, Lúcio Albuquerque. E caminha ao Ministério Público, evidentemente, se o colegiado decidir que houve crime. Mas pelo processo... As instâncias são independentes. Permita, Por favor. permita falar. Pois não, decano. Asseguro-lhe a No palavra. caso Intelo, observei, nada foi comprovado, não há comprovação nos autos, de que esse servidor praticou realmente essa irregularidade. A maior prova está de que ele, durante o tempo que estava no setor deste tribunal, ele comunicou à chefia do que o sistema usado no tribunal não era um sistema seguro, porque a senha não era usada individualmente por uma pessoa, e sim
coletivamente. Depois que ele se afastou do setor, está comprovado nos autos, inclusive, com a declaração passada pela chefe de recursos humanos, que fatos idênticos continuaram a acontecer. Quer dizer, ele não estava mais lá. O conselheiro Miquel levantou uma preliminar. Não, eu não levantei. Eu estou verificando aqui um voto de destaque do conselheiro Érico e há uma preliminar, e nessa preliminar eu gostaria de ouvir a manifestação do procurador-geral, sem entrar no mérito ainda, né? A preliminar é para que seja retomada a instrução processual, em entendimento ao devido processo legal. O Ministério Público é obrigado a se manifestar. 5º da Constituição Federal. O fato aqui, me permitam concluir, é que no caso então, a pessoa que denunciou esse servidor foi que pediu a sindicância. Só isso. Então, por isso que eu pedi o arquivamento do processo. Mas há uma preliminar e eu vou submetê-la à discussão. Eu só queria fazer um esclarecimento. Pois não. O voto do relator entende que a preliminar não tem cabimento. Por quê? Porque ele já se convenceu no mérito da inocência do servidor. Então, é só para explicar isto. Tem razão neste ponto o relator, porque ele aplica aí o princípio da eventualidade. Ou seja, se ele já se convenceu no mérito de que o servidor é inocente, não teria cabimento ele aceitar a argumentação da defesa para reabrir de novo a instrução, que só seria protelar a decisão que ele tomaria de qualquer jeito, já que ele já tem formado um juízo de valor. Então, na maneira como ele encarou, eu quero dizer que está correto o posicionamento do conselheiro relator. Apenas que, quando eu arguí a preliminar, como eu não me convenci ainda, eu não estou dizendo que me convenci do contrário, eu estou dizendo que não me convenci ainda da inocência do servidor, é que eu pedi a preliminar. Agora, cabe ao Tribunal Pleno, dentro do que está no processo, decidir se vai ou não reabrir a instrução da comissão de inquérito. É só isso que eu queria registrar. Bem, a preliminar é mantida? Não, eu sou contra a preliminar. Certo. Então, há uma divergência, mas... O conselheiro Miquel pediu ouvir o Ministério Público. Ouvir o Ministério Público na preliminar. Mas, isso é do regimento. Mas eu tenho que submeter... um processo, eu acho que Vossa Excelência tem que submeter ao plenário a preliminar. É o que eu estou fazendo. Tá lá, é o que eu estou fazendo, estou tentando fazer. Há uma preliminar para agora. É regimental. Antes era para a comissão, agora é ao Ministério Público. Não, a preliminar é do doutor Érico, presidente. Sim, mas essa só faz remeter o processo. A preliminar Miquiles é uma outra preliminar. Não sou eu estou apenas mencionando aqui que há um voto de destaque do conselheiro Érico, há uma preliminar. Perfeito. Certo? E nessa preliminar eu gostaria de ouvir o Ministério Público sobre a preliminar. Pois não, doutor Carlos Alberto. Excelência, eu me posiciono a favor da reinstrução do processo, conforme o conselheiro Érico propõe. Então... Senhor presidente. Pois não. Apenas... Antes de ser votada a preliminar, eu gostaria de me manifestar, tendo em vista que eu atuei nesse processo. Então, eu não poderia nem... Eu não poderia nem... Não, ele vai fazer só um histórico. Não vai votar. Ele não vai votar, ele participou. Eu não poderia nem me manifestar, porque eu atuei nesse processo. Eu tenho consciência do meu impedimento. Então, não deve manifestar, Excelência. Só que eu fui mencionado por Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que eu teria sido denunciante. É apenas um pequeno reparo que eu quero fazer. Eu não fui o denunciante. O denunciante foi o chefe do servidor. Eu apenas, na qualidade de presidente do Comitê Gestor de Segurança da Informação, fiz uma apuração preliminar da denúncia, na qual foi recomendada a abertura de sindicância. Inquérito administrativo. Não, foi sindicância, conselheiro. Eu sou obrigado a dizer de que se trata. É alteração de ponto presencial. Não é nada além disso.
O próprio procurador bem adjetivou, né, que... Seria apenas esse reparo que eu gostaria de fazer. Bem, não fui eu denunciando. A verdade é que preliminarmente. há o voto condutor do conselheiro corregedor no sentido de arquivar-se o processo com recomendações devidas. Há uma preliminar para reinstrução processual. Discussão. Eu sou contra. Vossa Excelência é coerente com o seu voto. Lógico. E Vossa Excelência, conselheiro Cabral, está impedido. Declarou-se impedido. Conselheiro Raimundo Miquiles. Preliminar. Conselheiro Érico. Preliminar é minha. Vossa Excelência é que vota. Eu vou acompanhar a preliminar. E decide a preliminar para reencaminhar, né? Reencaminhar com o voto Érico é para reencaminhar. De novo. Agora vejam o dilema de um presidente. Nós estamos praticamente na penúltima semana em que o relator atua. Não, Isso. permita, agora passa para o futuro, hoje o que está impedido. Isso é que eu ia aumentar. Esse processo vai vir a mim, que serei o corregedor, se os meus colegas votarem em mim, e eu já estou desde já impedido nesse processo. Será designado um substituto para esse processo. Bem, então, Vossa Excelência atrás der o traço, e eu sigo o processo, vai voltar à comissão processante, e quando voltar, será o conselheiro desimpedido por ordem de antiguidade, que naturalmente assumirá a corregedoria, que deve ser o conselheiro Cabral, pela tradição da Corte, e, em seguida, Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. É o que vai acontecer. Eu gostaria de pedir ajuda do plenário para a nossa pauta administrativa, Vai dar o jeito dele agora. em que tem averbações, concessão de indenização, todas amparadas pelo DEJUR, Departamento Jurídico, e há um que eu peço especial urgência e que me sigam para o processo número 2552, da outorga do mérito do Tribunal de Contas do Estado, uma medalha. Não tendo quem queira discutir, a pauta administrativa está aprovada. Ainda, de novo, a presença do conselheiro corregedor Lúcio Albuquerque, no processo número 6203 de 2013. É só uma comunicação de irregularidade. Por favor, vamos abrir o voto, Lúcio Albuquerque. Arquivamento, a não ser que alguém queira mais uma vez aí, rebre o processo. Não, não houve destaque, está aprovado o vosso voto. Franqueada a palavra. Presidente, Pois não. a pauta administrativa, por exemplo, tem um processo aqui, o 2959/2014, que eu não tive acesso ao voto de Vossa Excelência, né? Excelência, Vossa Excelência me acompanhou, fomos à Assembleia, Vossa Excelência, eu e mais 4 outros colegas, levamos esse projeto em mão, pedindo o aumento do percentual de verba de pessoal de 1,30 para 1,43. Tivemos, antes disso, uma reunião administrativa que foi referendada por todos, inclusive com sempre a observação de Vossa Excelência, que trata-se pura e simplesmente da aplicação do INPC. É o de reajuste dos servidores da database. Já foi até aprovado o 2259 de 2014. É número 7 da pauta. Mas é o número 7 da pauta, o assunto é esse, muito obrigado, que trata da resolução, do anteprojeto de resolução referente à revisão anual dos vencimentos de servidores dessa Corte. Não, essa matéria estava plenamente pacificada desde o seu alicerce. E já, Vossa Excelência,
era um dos pleiteantes, inclusive. Não, conselheiro, veja bem, aqui hoje, agora que eu estou tomando conhecimento aqui na sessão da porque nesse processo aqui estava o processo da proposta da resolução do conselheiro Lúcio, né? Não, querido, se eu não soube fazer me entender, tentarei novamente. Lá atrás, todos nós, numa administrativa, aprovamos que o presidente da Casa enviasse ao Parlamento um pedido para ter saldo na verba de pessoal para aplicação desse índice. Não, o assunto eu estou por dentro. Digo, porque aqui no voto de Vossa Excelência diz observada as sugestões de acréscimo, supressões e alterações redacionais apresentadas na minuta acostada às folhas 102. E eu não vi esse projeto de resolução. O projeto de resolução não vi, não tomei conhecimento. Me permita, conselheiro Miquiles, eu vou tratar só do fato concreto. Está em discussão a concessão do reajuste de servidores da database. No fecho do voto, considerando o que consta nos autos, a competência estabelecida a nós no artigo 29, inciso 19, submeta à consideração deste pleno o anteprojeto de resolução, observadas as sugestões de acréscimo, supressões e alterações. Não há nenhum outro, eu acho até que foi demasiado Vossa Excelência pode até suprimir, né? Já enxuta, ela diz apenas assim, artigo 1º e único, não, 2, né? Fixar a revisão anual dos servidores dessa Corte a contar de 1º de junho, ou seja, este mês, com base no cálculo da variação do NPC do período. Que período? De junho a junho. Qual o índice provável, que sairá dia 10? Em torno de 6 pontos percentuais. Quando se aprovou o índice, a aritmética definirá o resto. Me perdoe se aí no voto, no relatório, foi além disso. Não haverá redução para ninguém. Eu até agradeço a Vossa Excelência, entendeu? Que no próprio relatório, o voto só deve tratar do que trata a resolução. Apenas isso. Aceito a observação de Vossa Excelência. Já deveria estar fixado aqui na resolução o índice. Porque do jeito ele não está porque não sou eu que o faço. Sim, ele só sairá dia 8 ou 10. Na resolução já deveria estar fixado, então vamos aguardar que saia o índice para se fixar na resolução. Mas é o índice que foi apontado pelo INPC. Fica muito vago aqui na resolução, porque lá na lei está dizendo que o índice é o INPC, que não fixa o valor. Qual é o índice? O valor, né? O percentual. E aí vem a resolução e faz a mesma coisa, sem dizer qual é o percentual. Porque então o percentual não saiu, mas o nome dele é INPC. Entendeu? Nós estamos aprovando a aplicação do índice. O percentual é o que saiu no índice. Mas aquele que está lá, por isso que eu estou dizendo que tem que ficar dito na resolução. Qual é eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não entendo dessa forma. Eu não entendo. Continua em discussão. Se é um índice oficial, não determinado, e se eu falo no período anterior, assim que o índice sair, ele será batizado aritmeticamente com aquele percentual. O que nós estamos discutindo aqui, qual é a base de cálculo? É o INPC. Continua em discussão com a observação. Aliás, essa matéria foi aprovada, mas se Vossa Excelência quiser, eu reabro a discussão. Os que acompanham a Previdência se manifestem. Conselheiro Decano. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Miquiles aguarda a saída do índice. Vossa Excelência, conselheiro Érico. Por maioria, pela unanimidade quanto ao mérito. Por maioria quanto à aplicação INPC. Observação, conselheiro Miquiles, a aritmética que falta sair. Aprovado. Vou assinar. Eu quero agradecer, conselheiro Miquiles, e me retificar lá no relatório para tratar somente do índice. Apenas isso, como está na resolução. Franqueada a palavra.
Eminentes conselheiros, senhores auditores, doutor procurador, esta corte voltará a reunir-se excepcionalmente no dia 10, terça-feira, e vos peço para que a nossa reunião tenha início às 9 horas da manhã. É uma sessão em que o tribunal será coroado pela presença do eminente conselheiro decano em sua sessão, na plenitude do exercício do cargo. E apenas anuncio que a nossa próxima reunião também deverá ocorrer na outra terça-feira, dia 17, no horário regimental. Teremos facultativo, feriado e uma sexta-feira. Terça-feira, sessões dia 10 e dia 17. E administrativa, quarta-feira, dia 11, às 10 horas. Franqueada a palavra, agradecendo a todos e a Deus, em particular, em primeiro lugar, e a todos vós presentes, jornalistas, advogados, senhores diretores, chefe de departamento, tenham todos a continuidade de uma boa semana, um bom dia e vamos ao trabalho. Está encerrada a sessão.